Como veem, a vossa colega da Masterclass também já está aqui. Já sabem que ela não Chamaste? perde pitada. Chamaste? Não, disse boa noite. Ok. Estou a acabar de arrumar a cozinha. Fazes bem. Sim, é que é. Linda menina. Então vá. Entretanto, vou dar início, porque não sei se haverá mais pessoas a assistir, por isso que sim, mas não vão vocês que chegaram a horas estar aqui à espera, não é? Por isso vou então avançar. Ora, está tudo bem depois de uma semana aqui intensa de inglês? Sobreviveram todos? Sim, eu gostei Sim? muito. Ainda bem, obrigada pelo feedback. É sempre importante. Aliás, se não gostarem, também é importante que digam, que é para eu, para a próxima, fazer algo diferente, que é porque este não correu bem. Ok, então vamos encerrar esta semana fantástica. Tenho a certeza que estão curiosos de saber o que é respirar em inglês. Lembram-se que era o sentido que faltava hoje. Sim. Ontem estavam ali na dúvida o que é que seria o tato, não é? O sentir inglês. Hoje é respirar. Alguém tem algum palpite já agora? Não há palpites, já. Já é difícil. Mas já é difícil. Catarina, Rodrigo, também não têm palpites? Também não? Oh. Estão com pouca inspiração hoje para chegar aqui a uma conclusão tão gira. Patrícia, também não? Nem o Francisco? Também não. Não, o Francisco já está a dormir. Ah, faz bem, faz bem. Já foi dormir. Boa noite, Alexandra. Ok. Boa noite, Lígia. Obrigada pelo convite. Nada. Vamos lá. Então, o que é que será respirar em inglês? Antes de desvendar, sim, temos que criar um bocadinho de suspense aqui, não é? Vamos então recapitular, que é para percebermos aqui a sequência, porque eu sei que nem toda a gente terá visto todas as aulas e então vou recapitular rapidamente. O primeiro sentido era, recordam-se? Agora podem ativar o som. Ver, não é? Era ver, muito Ver. bem. Assim é que é, alunos atentos, assim gosto. Muito bem. Primeiro era ver, como vos expliquei, quando chegamos a um local onde não sabemos falar a língua, independentemente de ser inglês ou outra, né? Neste caso, obviamente, falei de inglês, mas podia ser uma outra língua qualquer. Se nós não sabemos falar a língua, o que é que temos que fazer? Temos que nos socorrer da visão e tentar perceber o que é que está à nossa volta, onde é que precisaremos de ir, o que é que podemos precisar de pedir e vamos pela visão, tentando pelo menos obter os mínimos para o dia a dia. Depois, quando já tem mais ou menos a parte da visão elaborada, o que é que fazem a seguir? Ouvimos. Ouvir, muito bem. Então, quando chegam a um país diferente, para além de ver, vão começando a ativar também a audição para tentar perceber o que é que as pessoas dizem, como é que dizem, para começarem também a perceber se como é que as palavras se pronunciam, a que é que se referem, mas sem a intenção de querer logo saber tudo, né? Porque numa primeira fase não vão conseguir entender tudo, mas tudo aquilo que possam começar já a entender já é bom, vai acrescentar valor àquilo que era só a visão. Lembram-se que na pirâmide de William Glasser que eu partilhei com vocês, só o ver e ouvir já dava quanto de aprendizagem? Lembram-se? Ou 30 ou 50, não era? 50. Exatamente. Já dava 50%. Por isso, se ativarem esses dois sentidos, pelo menos 50% do que está à vossa volta já vão conseguir apreender. Quando digo à vossa volta, será ao nível do inglês ou de outra língua qualquer, como é óbvio. Tenho aqui uma mensagem. Ok. Tudo bem, não tem problema, Ana. Então, continuando a nossa viagem aqui pelos 5 sentidos, a seguir falámos no sentir, verdade? E o que é que fazíamos com o sentir?
Não. Depois passávamos para falar, exatamente. Olha que achar estranho. A seguir falávamos, já tínhamos visto, ouvido e agora vamos começar a aplicar, tal e qual como as crianças fazem, não é? Se pensarem, as crianças também quando nascem começam a observar à sua volta, começam a ouvir o que é que dizem à volta delas e depois de tanto ouvir começam a tentar. Quem é que quer dizer? Então ninguém fala comigo hoje. A tentar falar. Boa! Muito bem, Rodrigo. Começam a falar, exatamente. Primeiro veem, ouvem e depois tentam lá. Então deve ser assim que se diz, deixa lá experimentar. É o mesmo que qualquer pessoa faz quando aprende uma língua diferente. Vamos ver como é que as pessoas pronunciam, ouvimos atentamente e depois, olha, vai sair qualquer coisa parecida. Não podem estar a contar, obviamente, no primeiro dia sair tudo bem. Uhum. Isto é por tentativa e erro, como qualquer outra coisa. Então, vamos ouvir, tentar repetir. Ouvir, tentar repetir. E com a prática, isto vai melhorando, como é óbvio. Entretanto, estão aqui pessoas a entrar, deixa-me lá só admitir. Boa noite à Carma, à Daniela e à Maria do Céu, que ainda não tinha cumprimentado. Muito bem-vindas. Então, continuando. Depois de começarmos a falar, lembram-se que quando pomos em prática, obviamente vamos aprender muito mais do que se for só a ver e ouvir. Isso aí para qualquer coisa, também não é só para o inglês. Em qualquer situação ou em qualquer língua, quando começamos a praticar, aí é que começamos a desenvolver-nos mais. Neste caso, obviamente, começamos a falar, não dizendo tudo certíssimo na primeira vez ou na segunda, mas, como digo, com a prática isto vai. E, entretanto, chegamos àquilo que eu já estava a dizer há pouco, que era o sentir, com o tato. E, com o tato, ontem também estava um bocadinho na dúvida sobre o que é que seria o sentir em inglês, mas também foi fácil perceber, não foi? O que era o sentir em inglês? Escrever. Escrever, exatamente. Tá? Escrever. Porquê? Porque também, quanto mais nós escrevermos, continuamos a praticar mais e, preferencialmente, eu até vos disse que entre escrever ao computador e escrever à mão era preferível sempre Escrever à mão. Escrever à mão. escrever à mão. Exatamente. Memoriza-se mais se escrevermos à mão. O que não invalida que, entre uma coisa e outra, escrever à mão, entre não fazer nada e escrever no computador, né? É sempre melhor praticar, mas vamos sempre vendo o que é dentro das opções a melhor. Muito bem, então quer dizer que estiveram atentas esta semana, muito bem. Estou a gostar da participação, sim senhor. Então, com isto tudo, estamos rodeados de inglês, certo? Vemos, ouvimos, falamos e sentimos até aqui. O que é que nos falta fazer com o inglês? Sentir. O sentir foi ontem, de escrever. É o respirar. Ah, sim. É o respirar, exatamente. Então, e agora o que é o respirar em inglês? Depois desta introdução já conseguem lá chegar? Ou ainda não? Comunicar? Não sei. Uhum. Ao pensar. Mas o falar também já era comunicar, certo? Sim, sim, E o exatamente. escrever também podemos comunicar através da escrita. Sim. E o pensar. E o pensar. Ok? Se calhar é tudo ao mesmo Portanto, tempo. entra o ar e pensamos, certo? O respirar, Praticar. né? Estou a falar de entra, O praticar. praticar. Ó, mais sugestões. Pronto, já percebi que precisam de ajuda aqui deste lado. Ok, então para conseguirem tudo isto, o ver, ouvir, falar e escrever, precisam de respirar porque precisam do oxigênio do inglês, certo? Vocês têm que respirar inglês, têm que estar rodeadas de inglês, ou eu penso que ainda não temos nenhum
homem hoje aqui na sessão para além do Zé, por isso Zé tem estado a dizer para elas, ok? Não me leves a mal. Então, estava a dizer que para respirarmos em inglês é pensarmos que estamos numa ilha, ok? Que é o mesmo que acontece quando o Jorge disse que para aprendermos inglês tínhamos que fazer uma imersão. Se bem me recordo, foi isso que o Jorge até tinha sugerido. Então vão para a Inglaterra, por exemplo, e fazem uma imersão. Estão lá 3 meses e obrigatoriamente vão ter que falar e escrever e aprender a dizer algumas coisas em inglês. Então, imaginem-se nessa ilha rodeadas de inglês e vão ter que aprender a interiorizar o inglês. Eu até daria uma outra sugestão, mas como eu não conheço bem toda a gente aqui presente, não sei se posso fazer. Uma outra sugestão é arranjarem um namorado ou uma namorada inglês ou inglesa. Pronto, porque aí também vão ter que praticar o inglês, não é? De certeza com muito mais vontade. Pois, isso é verdade. É verdade, não é, Patrícia? Também achei que esta também era uma boa opção. Por isso não podem dizer que eu não vos dou boas dicas, ok? Aproveitem, aproveitem. Mas têm sempre a desculpa, eu só queria aprender inglês, ok? Se alguém vos perguntar alguma coisa, não era bem essa a intenção, eu só queria aprender inglês, mas pronto, aproveitámos e tal. Ok? Ficam com a dica. Então, continuam a respirar inglês, cercadas de inglês, ok? Por isso, dei-vos também aquela sugestão que uma coisa que nós utilizamos, em princípio toda a gente, no seu dia-a-dia é o Telemóvel. telemóvel, boa! Rodrigo, se não fosses tu, ninguém nos entendia, já viste? É verdade, então, utilizamos o telemóvel. Qual foi a dica que eu vos dei também? Mudar o idioma ao telemóvel. Exatamente, mudar o idioma do telemóvel para inglês. Assim já começam a ter o contacto com o inglês obrigatoriamente. Se vos mandarem uma mensagem, vocês pelo menos têm que ver message, ok? Em inglês. Por isso, mais uma dica que vocês podem aproveitar no vosso dia a dia. Então, a forma natural de aprender inglês sem esforço, já perceberam qual é? É verem, e agora digam lá vocês o resto. Ouvir, Ouvir, sentir, sentir Falar. e falar. falar. E o conjunto destas 4 é que faz o respirar, porque vocês, ao estarem rodeadas de inglês por todos os lados, obrigatoriamente têm que respirar inglês. Têm que estar sempre em contacto com o inglês. Quanto mais contacto vocês tiverem com o inglês, obviamente, mais facilmente vão comunicar, mais facilmente vão escrever, mais facilmente vão entender o que está à vossa volta, certo? Aqui a base é sempre praticar, estar em contacto com. Até aqui, concordam comigo ou não? Sim. Sim? Então, qual é a conclusão a que chegaram depois desta semana de imersão com o inglês? Têm que Praticar. praticar. Sem praticar, não serve de nada, ok? Eu posso estar aqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos, que não vale a pena se não praticar, porque vocês viram que aquela aprendizagem que é passiva, que é o ver e ouvir, só permite chegar aos 50%. Se quisermos ir mais longe, temos que praticar. Depois o problema normalmente é esse, porque eu tenho vergonha de dizer, porque eu sei que não pronuncio bem, porque eu já não me lembro de uma palavra ou outra, não vou dizer errado à frente de toda a gente. Porque agora como é que eu faço? Não sei, não me lembro. Não me lembro, já não vou dizer nada. Eu até dizia ali alguma coisa, eu até tinha opinião sobre o assunto, mas não vou participar na conversa, porque tenho medo de dizer errado. Já vos aconteceu? Já? Pois é. Então, dica número 1, praticar. Depois, esta forma de aprendizagem pode ser feita de 2 maneiras.
Quais é que podem ser essas duas formas de aprender inglês? Escrevendo. Falando. Falando. Então, Escrevendo. exatamente. Então, se nós dissemos que o praticar era falar e também escrever, para além de ler, etc., mas pronto, que era falar e escrever, então serão essas duas formas só. Ouvir. Ouvir, mas o ouvir já é mais passivo, certo? O ativo é falar e escrever. Então eu vou-vos dizer ainda outras duas formas. Podem aprender inglês sozinhos ou acompanhados. Ou seja, podem tentar aprender inglês sozinhos de forma natural ou podem encontrar alguém que vos ajude a desenvolver o inglês, por exemplo, comunicando em inglês, escrevendo uma mensagem, trocando um telefonema por dia, por exemplo, para poderem praticar inglês com essa pessoa. Praticar, ok? Pôr em ação. Concordam ou não? Sim, sim, concordo. Por isso, o importante, praticar. Tá? Se forem aplicando tudo o que eu vos ensinei esta semana e as dicas que eu vos fui transmitindo, vão aprender de uma forma natural. Se quiserem aprender mais rapidamente, porque têm necessidade de aprender rapidamente o inglês, por exemplo, precisam de utilizar no emprego, ou precisam de fazer uma viagem, precisam de saber inglês com mais depressa, então aí eu posso partilhar convosco, se me permitirem, um programa que criei de criar autonomia em inglês. E aí sou eu que, com o meu método, vos vou mostrar como é que podem aprender inglês mais rapidamente. Têm interesse? Sim, sim, eu tenho. Sim? Sim, senhora. Sim. Senhora? Dão autorização, então? Sim, sim. Então, Sim. deixem-me lá só aqui fazer uma atualização de página. Não sei se ela estava aqui paradinha. Então, eu vou-vos mostrar, porque é mais fácil, a página do programa. O programa já existe, já teve uma primeira edição em novembro do ano passado e agora, se tiverem interesse, partilho convosco também. Este é um curso para pessoas que querem aprender inglês, mas querem aprender inglês desde o início, a base, é a iniciação mesmo, começar do zero. E vocês dizem, mas eu até já sei inglês, eu já sei algumas coisas. E a minha pergunta é, e sabem inglês o suficiente para aplicar? Se souberem, e se acharem que este programa não é para vocês, está tudo bem. Mas se acharem que já tiveram inglês, mas que já não se recordam de algumas coisas, eu prefiro sempre que tenham uma boa base e que mais à frente consigam fazer uma evolução mais rápida do que ao contrário, chegar mais à frente e, eu gostava de saber fazer esta frase, mas eu já não me lembro como é que isto se faz. Pois é, então temos que voltar atrás. Vale mais saber logo e quando chegar aí já sei, já vou mais depressa e consigo avançar. Isso é o que eu aconselho a toda a gente. Mas, como é óbvio, há pessoas sempre em níveis diferentes, portanto, cada um é que tem que ver se realmente faz sentido ou não faz. Mas o meu conselho é sempre, comecem do início e se tiverem um início sólido, então tudo bem, avancem mais depressa para outro nível. Então, o que me proponho fazer é ajudar-vos passo a passo, desde o nível mais básico e depois então avançando de forma consistente, de forma a poderem manter uma conversa de dia a dia, ler textos simples, compreender mensagem, escrever sobre os temas do cotidiano e por aí fora. Depois abordaremos várias coisas. Em relação ao método que foram conhecendo ao longo da semana, ver inglês, ouvir inglês, falar inglês, sentir e respirar, ou seja, aprender inglês de forma natural,
usando os 5 sentidos. É a forma como as crianças aprendem, já vos expliquei porquê e como, por isso não vou demorar aqui mais com essa explicação. Vão aprender de forma simples e descomplicada, como viram ao longo desta semana. Acho que não partilhei assim nada que fosse difícil de fazer ou entender, pois não? Não. Foi tudo muito bom. Eu Foi, gostei. ótimo, obrigada. Então, aqui, o que é que o curso tem? Tem 52 módulos, ou seja, cada módulo para uma semana do ano. O ano tem 52 semanas e o curso também. Durante 52 semanas vão ter aulas gravadas, cada módulo é libertado um por semana, por isso é que são 52, correspondem depois às 52 semanas do ano. E quando digo aulas gravadas, não é só uma aula, cada módulo tem normalmente 5 aulas. Digo normalmente porque depois de 10 em 10 vão ter um teste de autoavaliação, em que quando têm o teste, obviamente não têm 5 aulas, só têm o teste, ok? É só por isso. Podem assistir quando for mais conveniente, porque as aulas estão gravadas. Portanto, aqui não há aquele problema de hoje não posso ir, amanhã podia, mas a outra pessoa não pode, e então não conseguimos reagendar. Eu tive esse problema, esse constrangimento em relação ao primeiro grupo que criei, porque eram aulas ao vivo e ainda está a decorrer. Mas depois há esse problema, porque ao longo de 52 semanas acontece muita coisa, não é isso? Nós naquele dia estávamos a contar estar disponíveis, às vezes não estamos disponíveis passado 3 meses ou 4 ou 6, por alguma razão. E então, por isso, aqui nunca há esse problema. Têm as aulas gravadas, podem assistir quando quiserem, como quiserem, em qualquer dispositivo. Em cada aula encontram conteúdos teórico-práticos, como fizemos ao longo desta semana, que eu vos fui explicando nas aulas teóricas gravadas alguns conceitos e depois praticávamos nas aulas ao vivo. É algo semelhante. E vamos, obviamente, abordar todos os domínios. Ler, ouvir, falar, escrever e, obviamente, eu sei que para muitas pessoas a gramática é um bocadinho aborrecida, mas é essencial para se fazer uma frase correta. Então, não vou insistir demasiado na gramática, mas como é óbvio, vão aprender gramática. Mas posso-vos dizer que não vos sei contabilizar neste momento, mas se calhar nos primeiros, uns primeiros 15 módulos, agora vejam 15 módulos, a quanto tempo é que corresponde, se calhar 3 meses, ok? Os primeiros 15 só vão dar um verbo. Depois a seguir é que vão dar outro. Se calhar mais uns 5 módulos, por aí. E depois é que dão os outros. Então, estão a ver, quando falarem nos outros verbos, já estão mais do que habituados ao inglês e a aplicar e a praticar. Por isso, em relação aqui à gramática, se for um problema que alguém acha que vai ter, fica já a saber que não é de certeza por aí que vão surgir problemas. Depois, vão encontrar estratégias gamificadas, ou seja, pôr os jogos ao serviço da aprendizagem, porque já devem ter percebido também ao longo da semana que os exercícios que eu pratiquei convosco foram todos um bocadinho para a brincadeira, não é? Não deixando, no entanto, de servir os objetivos que eu tinha inicialmente. Quem fez os exercícios concorda ou não? Sim, eu concordo. Gostaram dos exercícios que eu pratiquei convosco? Sim. 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 Por isso, é dentro desse género de exercícios que vamos também abordar os conteúdos do curso e, obviamente, vão ter também depois workbooks, desafios, formulários, tudo aquilo que eu achar que faz mais sentido naquela altura para aquele conteúdo, é isso que vão fazer. Não quer dizer que eu, como vos disse, em cada um dos módulos tem 5 aulas. 5 aulas é uma aula de introdução, 3 de conteúdo mais a sério
e uma de desafio. Normalmente é esta a estrutura. E quando eu digo que têm 3 aulas de conteúdo mais a sério, digamos assim, têm nessa aula sempre um workbook. Para além do workbook, quando eu acho que é necessário, têm também mais uns desafios, mais uns formulários para preencher e cada workbook tem também exercícios para fazerem. Por isso vão fazer sempre exercícios de várias formas. Em relação aos workbooks, vão obrigar-vos, de certa forma, a escrever e podem escrever à mão, ok? Mas também podem escrever no computador. Normalmente os PDFs até são editáveis, por isso, nesse caso, podem também fazer no computador. Mais coisas. Como eu vos disse, 10 em 10 aulas tem um teste de avaliação e tem aqui um bónus que eu, para mim, acho que é essencial. Deixa eu só... Uma coisa a chatear. Então, estava a dizer, em relação aos bónus, temos aqui este bónus que eu acho que é essencial para praticarem e para aprenderem de forma consistente. Vão ter tudo isto que eu vos disse, mas vão reunir comigo semanalmente para, ao vivo, poderem rever conteúdos, praticar a oralidade entre quem está e comigo e esclarecer algumas questões que eu agradeço que enviem previamente. Neste curso que já começou, como normalmente não estão muitas pessoas ao vivo, eu consigo esclarecer as questões na altura, mas temos também um grupo do Telegram, onde costumam colocar as questões ao longo da semana e eu depois vou respondendo. Por isso penso que só por aí não é só aulas gravadas, é aulas gravadas mais estas aulas ao vivo comigo. Até aqui, o que é que acham? Até em som. Não estou a ouvir ninguém. Interessante. Sim, interessante. Interessante, interessante. Queremos ouvir mais. Mais! Acham que há mais, para além disto? Provavelmente. Provavelmente. Bem, pronto. Então depois tem aqui uns testemunhos, se quiserem ler. Só para terem uma ideia, eu tirei estes testemunhos com brincadeira, porque são testemunhos que surgiram espontaneamente no nosso grupo do Telegram. Isto são mensagens que as minhas alunas têm mandado a agradecer, porque em pouco tempo, como vos disse, começámos em novembro último, e em pouco tempo já conseguem fazer muita coisa que nem imaginavam que em tão pouco tempo conseguissem. Então têm vindo simpaticamente a partilhar comigo as conquistas e com as colegas nesse grupo do Telegram. E, portanto, não serve só para mandarem as dúvidas, como veem, serve também para partilharem os sucessos. Tenho aqui também um testemunho de uma aluna que fez questão de o fazer. Desculpem. E, portanto, também partilho aqui convosco para terem uma ideia que em pouco tempo se consegue muito quando se pratica e também quando há empenho, como é óbvio. Porque eu costumo dizer que eu dou os 100% dos meus 50%, mas sem os 100% dos vossos 50% eu não consigo os resultados, não é? Porque eu já vou sabendo inglês, não é? Vocês estão a aprender, então se vocês não praticarem já perceberam que é mais difícil. Por isso está aqui também um testemunho de alguém que em pouco tempo já viu bastantes resultados. E que está com vontade de ver muitos mais, porque ainda tem muito tempo pela frente do curso. Vantagens em aderir ao programa. Podem ver e rever as aulas as vezes que quiserem, como já falámos. Podem facilmente identificar uma aula, porque o curso está estruturado e diz exatamente o que é que vai ser abordado em cada uma delas. Eu já vou mostrar-vos também o conteúdo já agora, para também saberem sobre o que é que podemos falar no curso. Podem repetir os exercícios as vezes que quiserem, tanto os dos workbooks como
aqueles que, como eu partilhei ao longo da semana convosco, e que podem fazer também as vezes que quiserem. Vão fazer parte da comunidade, porque quem entrar neste curso, obviamente, vai entrar também para o grupo do Telegram, e logo aí tem uma comunidade que, quando alguém tem uma dúvida, coloca lá, se alguém já souber a resposta, responde. Por isso tem ali também apoio, para além do meu, e terão acesso também às aulas ao vivo para esclarecimento de dúvidas, para praticar a oralidade, como vos disse, semanalmente comigo. Então, neste caso, vou sair da partilha aqui, porque vou partilhar convosco o programa. Vamos lá ver naquilo. Eu não preparei aqui um ficheiro, assim, um XPTO para vos mostrar. Vou-vos mostrar o ficheiro que eu fiz para mim, ok? E que pode ainda sofrer alguma alteração, no sentido de, imaginem que está um conteúdo no módulo 8 e que eu quero pôr no 9 e o do 9 passar para o 8, pode acontecer, mas ficam aqui com uma ideia da estrutura e dos conteúdos. Obviamente, vão ter logo acesso aqui ao primeiro módulo, módulo de apresentação do curso, explicações, apresentação da plataforma, para saberem trabalhar. A plataforma com que eu trabalho neste momento é com a Hotmart, que se faz do princípio que a maior parte das pessoas que aqui estão provavelmente conhecem. Depois falaremos dos países de língua inglesa, um bocadinho também dentro daquilo que já vimos ao longo desta semana, mas com outros conteúdos também. Depois começamos pelo início, né? Cumprimentar. Greetings, farewells, the alphabet, e depois é sempre algo relacionado com os conteúdos. Se eu dou o alfabeto, também dou o spelling. Spelling é soletrar. Se estamos aqui na parte de nos apresentarmos, para que é que vamos precisar de soletrar? Soletrar o nome, por exemplo. Quem trabalha e lida com pessoas de língua inglesa, muitas vezes se tiver que atender um telefonema e se não souber como é que o nome da pessoa se escreve, ou como é que se escreve a morada, ou seja o que for, pode pedir para soletrar. Se não souber o alfabeto, não vai conseguir registar corretamente. Por isso é que eu acho que é essencial começarmos também pelo alfabeto. E depois aqui praticamos também com o dizer o nome, não é óbvio. Aqui continuamos, perguntar e responder em relação ao nome e um bocadinho de gramática. E depois, só no módulo 5, é que eu coloco aqui o primeiro verbo, e é o verbo to be. Toda a gente já ouviu falar de certeza e certamente conhece. Só o coloco aqui no módulo 5. Depois, vamos falar nos números, e, mais uma vez, os números e o que se relaciona com os números. Números cardinais, então vamos falar da idade, dos números de telefone. No módulo seguinte, na matemática, a seguir, matemática, quando eu digo matemática, obviamente parte básica da matemática, né? Operações como a soma, a subtração, a multiplicação, divisão, coisas do género. Não vou dar aqui um curso de matemática, ok? É só já para prevenir. Depois vamos dizer as horas, que tem sido uma agradável surpresa no curso, porque todos partilham comigo. Mas as horas afinal são tão simples em inglês, eu nunca percebi como é que se diziam. E é muito simples, mas como tudo, é preciso perceber primeiro. E o tempo atmosférico. Depois passamos para os dias da semana, que vocês já sabem, até cantaram esta semana. É verdade, Ana Rita, já deu para cantar. Ana Rita não tinha visto, não. Já estou a desvendar o segredo, eu pensar que a Ana Rita já tinha visto. Ups. É os dias da Pois é. semana, os meses do ano. Exatamente, sim, mas a Ana Rita não estava, e então não cantou. Ia ver Ainda depois não a consegui. gravação. Sim, tudo bem, mas eu tinha dito que não dizia ontem, mas pensava que entretanto tinha visto. Não. Ok, então já fica desvendado o segredo. Nós estivemos a cantar os dias da semana e os meses do ano, e também há músicas para as estações do ano, se gostarem também servem. Quando falamos em datas em inglês, já não podemos utilizar os números cardinais, já temos que utilizar os números ordinais. Por isso, na sequência, vamos falar nos números ordinais.
e depois datas e as preposições de tempo para podermos continuar a falar sobre as datas corretamente. E chegamos ao primeiro teste. E vocês dizem, então e agora como é que é? Vamos ter que estudar para o teste? Claro, obviamente, se vou fazer um teste tenho que estudar para o teste, mas não é para mim. Tenho que estudar para o teste para vocês. Obviamente eu vou saber o resultado. Obviamente vou ver onde é que erraram, onde é que não erraram, se acertaram tudo, se a professora ensinou bem, se não ensinou bem. É óbvio que vou ter esse feedback, mas aqui o importante é esse feedback para vocês. É importante é que vocês estejam atentos à vossa evolução. Estou a perceber, não estou a perceber, estou a evoluir, não estou a evoluir, já percebi isto, isto e isto, mas falta-me rever isto e isto, não correu assim tão bem. Ok? É uma autoavaliação, é para vocês perceberem o que é que estão a conseguir, o que é que não estão a conseguir, o que é preciso rever. E é importante que também mais à frente se lembrem de voltar aqui, porque continuamos depois a estudar, não é? E há certamente alguma coisa que vai ser esquecida. Então convém, para além de rever a matéria, de vez em quando fazer o teste novamente para aferir se está tudo bem, se não está, se já é preciso rever alguma coisa, se não é. Isto é um conselho de amiga, ok? Fica desde já partilhado convosco. A seguir, países e nacionalidades. O Reino Unido e os Estados Unidos, já falámos também aqui um bocadinho em relação às bandeiras, lembram-se, e em relação aos países que compõem cada um deles. Aqui um bocadinho de forma mais detalhada, porque é importante, e já agora não falámos muito nisso ao longo da semana, mas partilho convosco. Quando contactam com ingleses, por exemplo, normalmente não há grande problema, porque vocês perguntam, are you English? É inglês? E a pessoa fica muito contente, nós até acertamos e tudo bem. Agora imaginem que fazem a mesma pergunta a um escocês que até quer ser independente do Reino Unido. Não vai ficar tão satisfeito com a pergunta. Ok? Então, convém saber contornar essas situações e eu explico isso nestas aulas também. Estes dois módulos são mais de cultura, mas eu achei que era importante também que eles fizessem parte do curso exatamente porque eu sei que há pessoas que vão contactar diretamente com pessoas dessas nacionalidades e convém saberem a cultura para poderem não cometer algumas gafes nesse contacto. É só por isso, ok? Mas acho que é importante, por isso aqui fazemos uma espécie de pausa na parte da aprendizagem da língua com estes dois módulos, mas são os únicos dois em que há essa pausa, mas que eu acho que são importantes também nesse sentido de depois contactarem com pessoas dessas nacionalidades. A seguir falamos na família, nas cores, no corpo humano, obviamente depois com a descrição, e como veem só no módulo 16 é que temos o verbo have got, ou seja, em 15 módulos só demos um verbo, ok? Como eu vos disse, não ia andar aqui a dar gramática. Dou gramática quando faz sentido e quando é necessário. Por isso, só no módulo 16 é que temos aqui o segundo verbo que vamos estudar. Continuamos com a aparência física e a personalidade. Falamos novamente na idade, mas aqui a idade relacionada já com a aparência. E continuamos aqui com a descrição, roupas, com o calçado, com os acessórios, também é importante muitas vezes para fazer uma descrição. Também tenho pessoas que trabalham em lojas e nesse sentido de lojas de roupa e de calçado, dá-lhe jeito também este vocabulário o quanto antes, por isso estão aqui também já incluídos. Falar de singular, plural e dos empregos, também é necessário, e chegamos ao segundo Progress Test. Segundo teste. Depois temos aqui os comparativos e os superlativos, porque também podemos precisar de fazer comparações. Olha, em vez de levar este sapato, pode levar aquele por isto, que este é melhor, porque o outro é mais engraçado, mais colorido e por aí fora. Opostos também os antónimos, para poderem ter aqui também mais algum vocabulário que possa ser necessário. E a seguir vamos para a casa.
aqui posso dizer que neste curso, quem estiver a trabalhar no imobiliário vai também ter aqui muito vocabulário que vai ser útil, porque vamos falar nos tipos de casas, nas partes da casa e depois aqui nos pronomes e determinantes e o vocabulário relacionado com cada uma das partes. É óbvio que aqui comecei a ponderar, não vou colocar isto tudo junto, senão as pessoas vão ter um ataque com tanto vocabulário junto. Por isso está assim espalhado, de forma a que vocês também possam ir interiorizando. A seguir, proposições de lugar e movimento, para poderem fazer uma descrição de uma casa, por exemplo, dizendo onde é que está cada uma das coisas, em cima, em baixo, ao lado. E então, só no módulo 28 é que já vamos começar a estudar os outros verbos todos, para além do verbo to be e do verbo have got. E a propósito desses, depois, obviamente, falamos na rotina diária, nos advérbios de frequência, ou seja, com que frequência é que fazemos cada uma das coisas e na sua utilização. E mais um testezinho. Sempre dar um conjunto e depois um teste, um conjunto e depois um teste, mas para vocês aferirem se sim, se está a correr bem, se precisam de ouvir alguma coisa, etc. E depois entramos numa parte mais divertida, não é? Que são as atividades ao ar livre, os desportos, o que gostam, o que não gostam e por aí fora. Depois a comida, também aqui temos muito vocabulário para falar, as refeições, seu pequeno almoço, almoço, jantar, por aí fora. As perguntas, porque em inglês também há aquelas palavrinhas, tal como em português, o onde, o quando, como, por aí fora, convém que vocês também as saibam para saberem exatamente como e o que responder. Falamos na cidade, também fomos já vendo esta parte ao longo da semana, também falámos dos edifícios públicos, dos locais de interesse e das lojas, por isso já tem aqui uma parte adiantada, e até era do módulo 35, por isso estão a ver que já estavam adiantados aqui na aprendizagem. Indicar o caminho, dar as direções, com as preposições também, os sinais de trânsito, o imperativo, e depois aqui é que temos que entrar um bocadinho mais em tempos verbais, porque senão depois não conseguimos compor as frases, não conseguimos fazer os textos, não conseguimos fazer a diferença entre o presente, o passado, o presente e o futuro. Então aqui já é uma parte um bocadinho mais técnica de gramática. Novamente teste e vamos para as férias, que também é preciso descansar um bocadinho, aqui com mais um vocabulário que vos pode agradar. E como digo, esta parte aqui já é mais com os tempos verbais, porque o vocabulário vocês já o têm, agora é praticar e utilizar nos diversos tempos, presente, passado, futuro, perceber qual é a diferença, como é que se faz e por aí fora. Desculpem. E é isto que tenho para vos propor, mais o teste e a cerimónia de encerramento depois do curso. Então, em relação aqui aos conteúdos, já agora alguém quer partilhar comigo o que é que achou? Se acha que são úteis, se acha que não? Eu posso começar já. Então, A estrutura está bastante interessante, mas no meu caso, tenho que pensar melhor, claro. Eu não gosto de fechar as portas logo assim. Mas o que eu estive a pensar agora, à medida que isso ia passando, é que eu já tenho. Eu inscrevi-me esta semana e a Lígia não me conhece, mas algumas pessoas que estão aqui já me conhecem. Eu tento estar sempre presente e esta semana não consegui, a maior parte das vezes estive ausente, ou seja, ontem até passou a aula, já assisti já assisti ao vídeo e já assisti à aula, antes de chegar agora a esta aula, mas pronto, estou mesmo com uma agenda muito complicada. Por isso estar a manter uma outra coisa com tanto detalhe acaba por ser difícil para mim. Não quer dizer que, voltando ao início, que no fundo acaba por ser um curso de início, não fosse aquilo que me esteja a fazer falta. Tendo em conta que eu ando com cola, ando a colar uma data de coisas. Falta-me, exatamente. Por isso é que eu disse que das mesmo frases, já a leitura, sabendo, exatamente.
Só que eu tenho tantos temas na minha cabeça, é tanta coisa, estar a juntar, é só mais pelos conteúdos, os conteúdos, como é que eu ia te explicar? Claro que é importante, não é? Mas há uma parte dos conteúdos que eu tenho tantos conteúdos para absorver ainda no meu dia a dia, na minha realidade, que acho que não vou conseguir ter tempo para. É um bocado por aí, depois fico um bocado frustrada. Pronto. Claro que vou pensar ainda, claro. Mas Sim. Mas então parte vou desse fazer só uma vocabulário também pergunta, já sei, posso? parte desse vocabulário também já o sei, é um bocado isso, não é? Mas falta-me imenso, como é evidente, tanto parada durante tanto tempo, é a construção das frases, é o aparecer ali alguma coisa, algum ligador, algo que faz a ligação e eu não consegui perceber aquilo quando estou a ler uma frase, não é? Praticamente ainda hoje de manhã, tive para aí uma hora numa... hoje estou muito cansada mesmo, de ser sexta-feira. Estive numa reunião que era só em inglês, era só conteúdos em inglês. Não é? Pronto, é destas coisas. E chega ali à frase, há umas que eu entendo, há outras que faltam ali um bocado, há outras que está a passar e eu vou adicionar, ver o que é que aquela palavra quer dizer. Pronto, é um bocado por aí. É o meu dia a dia, pronto. Enfim. Sim, mas Ana, posso só fazer uma pergunta? Sim, claro. Eu apresentei-te a dizer que tem muito detalhe, então eu imagino que eu apresentava com pouco detalhe, acha que valia a pena? Claro que não, de maneira nenhuma, não é isso, não é isso. Sim, sim, eu Não sei, foi mas eu isso que estou eu a disse. dizer, não faz sentido, não é? Se é para aprender, Claro que tem que ser para sim, não, aprender. claro que sim, claro que sim. Faz todo o sentido, faz-me falta isso que eu estou a dizer, só que Sim, sim, neste momento, deste ano, acho que não ia conseguir apanhar o desafio. Não sei como é que me vou safar, é de me safar, mas pronto, é mais por aí. Porque pronto, é detalhado e é bom e é interessante, sem dúvida. Mas gostei imenso, gostei imenso. Gostei desta semana, claro, e gostei também do programa. É um pouco por aí. ok, obrigada. Então, mas depois ainda tenho uma surpresa que pode ser que ajude nessa outra parte, mas lá chegaremos. Mais alguém quer partilhar o que achou? Eu posso partilhar que eu tenho voltado também ao inglês. Estava a ver mal, mas eu fico sem bateria no telemóvel, tenho que estar aqui, que senão não consigo continuar convosco. Ok. Eu sou de recomeços com inglês e agora estou a fazer uma pós-graduação na Nova e preciso mesmo do inglês. Mas houve uma coisa que a Lígia me disse que fez todo sentido, vocês têm que aprender o vocabulário para depois conseguirem construir as frases. E a verdade é que eu tenho pouco vocabulário, mas ando a tentar sozinha perceber imenso de gramática, depois falta-me o vocabulário, olho e pareço uma tonta de um lado para o outro. Mas não sei, não sei. Eu acho muito interessante. Se por um lado 52 semanas para mim acho muito, por outro lado não posso querer pôr em poucos meses o que não aprendi o inglês de uma vida, não é? Mas também percebo a Ana, que também estou em tanta coisa, mas a verdade é que o inglês já me fechou, ou seja, já me deixou de abrir muitas portas, ou já me fechou outras tantas, ou a falta do inglês, por isso, olha, vou ouvir até ao fim e vou refletir. Mas toda a gente fala tão bem da Lígia que eu estou aqui para ver, olha. Obrigada, Lígia. Obrigada também pela partilha. Sim, aqui também a questão é pensar, daqui por um ano, eu vou tomar uma decisão hoje, né? Imaginemos. E hoje eu vou decidir, ou vou aprender inglês ou não vou desta forma. E daqui por um ano, vou ficar contente com a decisão que tomei hoje ou não? Eu não vou pedir que me respondam, só peço que pensem. Fica a reflexão, fica a dica, obrigada. E a dizer outra coisa, agora esqueci, mas entretanto já me devo lembrar, depois volto a partilhar convosco. Então, vou voltar a partilhar aqui a página onde estávamos. Em relação aqui a esta parte, estava a falar do programa, achei que era importante vocês conhecerem o programa, porque assim é que podem ter uma noção se interessa, se não interessa, se vai ao encontro do que procuram ou não. Aqui tem mais alguns testemunhos, e como digo, são testemunhos
que eu retirei das nossas conversas no Telegram. Podem depois também vir aqui à página e ler se tiverem interesse. Não vou agora demorar, é só para terem uma noção que isto foi tirado exatamente do Telegram, tal e qual como foi feito na hora. Porque achei muito interessante daquilo que elas conseguiram ir já fazendo. Em relação ao curso, têm aqui ainda alguns bónus que eu penso que também são interessantes. Como já vos disse, tem um grupo exclusivo no Telegram para alunos. O 2, 104 aulas em direto para praticar a oralidade e esclarecimento de dúvidas. Portanto, são as 52 aulas gravadas, aulas não, módulos gravados. E depois, em cada semana, vão ter 2 aulas. Isto é um pormenor importante e vou pedir que tenham atenção realmente a esta parte para depois não dizer, não foi isto que disse. Foi. Mas, embora não vá ser exatamente assim agora, mas eu vou explicar tudo já. Vão ter uma aula por semana de esclarecimento de dúvidas dos módulos 1 ao 25 e a outra aula dos módulos 26 ao 52, porque quem está no início precisa de um apoio daquela parte, enquanto quem já está mais à frente já vai precisar de outro tipo de apoio. Daí que eu tenha dividido isto mais ou menos ao meio. O que está a acontecer neste momento, eu vou manter isto aqui e é esta a promessa, digamos assim, mas não é isso que vai acontecer convosco já. Porquê? Porque quem começou em novembro, neste momento está no módulo 13. E quem está no módulo 13 tem praticado semanalmente do módulo 1 ao módulo 13. Mas quem vai começar agora não vai ter acesso já aos módulos todos até ao 13, nem faria sentido porque precisam de tempo para consolidar cada um dos módulos. Por isso também não é libertado tudo de uma vez. Vocês é suposto irem fazendo um por semana para terem tempo para interiorizar. Porque aprender inglês não se aprende de um dia para o outro. E, portanto, precisam de tempo para aprender aquele conteúdo, praticar, assimilar e depois então entrar outro conteúdo para acrescentar. Então, o que eu vou fazer é ter à mesma as 2 aulas por semana, só que um vai ser o vosso grupo, se acharem por bem entrar, e outro vai ser o grupo que já está e que já vai no módulo 13. Isto para que elas continuem a evoluir na parte em que já estão e vocês vão evoluir desde o início e depois, mais à frente, então, irei juntar os 2 grupos e vão ficar ou no do 1 ao 25 ou já no do 26 ao 52. Depois veremos, ok? Mas é só para terem a noção que a promessa é que seja do 1 ao 25 para um grupo e do 26 ao 52 para o outro. No entanto, agora vocês têm a benesse de o outro grupo fica onde está e o vosso grupo fica onde está, ou seja, no início, para poderem ter um acompanhamento especial para vocês. Uma coisa também não invalida a outra. Se acharem que até já têm algum conhecimento e que até beneficiam de assistir também à sequência, à outra aula, vocês podem assistir às 2 aulas sem qualquer problema, tal e qual como o outro grupo vai poder assistir. Eu vou dar as 2 aulas, quem quiser estar, está, ok? Digamos assim. Mas já sabem que uma é mais vocacionada para uns módulos e outra é mais vocacionada para outros. É só isso, ok? Mas podem estar. Bónus 3. Acesso a 30 dias do meu programa de oralidade em inglês, o Chatting Club, que ao longo da semana houve várias pessoas que me foram dizendo que poderiam ter interesse, então vão ter acesso 30 dias ao programa Chatting Club. Há uma ressalva aqui, e a ressalva pode ser ressalva ou não. A ressalva é, vocês têm 30 dias de acesso ao programa. Quem quiser entrar agora para este programa do Cria Autonomia em Inglês e vai começar do início, se achar que precisa de algum tempo, porque eu ainda não vos conheço bem, não sei exatamente o que é que conseguem fazer ou não em inglês.
Se conseguirem, por exemplo, como a Ana Liotte estava a dizer, se conseguem já manter uma conversa e queiram usufruir já destes 30 dias no início, podem usufruir. Se acharem que precisam de aprender um bocadinho mais, consolidar mais e só depois usufruir desses 30 dias, é o meu conselho. Aguardem e usufruam daqui por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o que fizer sentido para vocês. É garantido que têm estes 30 dias. Okay? Essa parte é garantida. Agora, se querem usufruir já, se querem aguardar, em relação ao outro grupo eu sugeri que aguardassem, mas eram pessoas que estavam mesmo a começar do início, portanto precisavam mesmo de aprender primeiro as bases e depois então conseguir ter um diálogo em inglês. E aí toda a gente está à espera para quando tiver já mais autonomia o poder fazer. Mas não é impeditivo, é só uma sugestão, ok? Mas com o programa também tem estes 30 dias do Chatting Club. E agora especialmente também ali para a Ana Liotte, que estava com problemas de tempo, tem aqui também a oferta do workshop Lidera-te, da nossa Mónica Penil. E com este workshop Lidera-te, lidera os teus resultados de gestão de tempo e produtividade. Querem melhor para ter tempo para aprender inglês? É difícil. Por isso, tem estes 4 bónus a juntar ao resto. Gostam dos bónus ou nem por isso? Sim, sim. Sim, sim. Então, em relação aqui ao valor do programa, o Cria Autonomia são 697, as 104 aulas são 520, o grupo exclusivo do Telegram obviamente tem um valor incalculável, 30 dias de Chatting Club são 57, embora eu não costume vender por 30 dias, porque é um programa que se querem praticar em inglês não vão praticar em 30 dias e acabou, não é? Senão lá se vai então a prática e depois acontece que se esquecem do inglês, que já têm outra vez que ficar bloqueados quando têm uma conversa porque não conseguem completar aquilo que querem dizer e por aí fora. Isso não faz muito sentido só os 30 dias. Isto aqui é uma oferta e coloquei aqui um valor indicativo. E o workshop Lidera-te da Mónica são 47 euros. Isto tudo dá os 1321, que como veem está tudo aqui arriscado, não é obviamente isso que eu vos vou pedir, mas é este o valor que aqui está. E então, qual será o valor do investimento? Alguém tem alguma sugestão? Quanto é que acham que poderia valer sem ser os 1321, que não vai ser de todo? Querem saber? Sim. Que entusiasmo, mas pronto. Está bem. Pagamento único, 497 euros. Por isso estão a ver que é muito diferente do valor que está ali. Se quiserem pagar em 2 vezes, então 260 euros. E se quiserem pagar em 6 vezes, 97 euros. As inscrições vão ficar abertas até dia 28. Vocês são os primeiros a saber, obviamente depois partilharei também no meu grupo e por aí fora. E para quem quiser ser o mais rápido, os primeiros vão ter 3 meses de acesso ao Chatting Club e não apenas 1 mês. As primeiras 5 inscrições vão ter acesso a 3 meses gratuitos de Chatting Club. Por isso, o bónus é de 1 mês, mas para os primeiros 5 vão ser 3 meses. Acham bem? Gostam da ideia? Sim. Sim. Ótimo. Então, tem aqui mais uns testemunhos depois, se quiserem demorar-se aqui a ler. Depois, tem aqui quem eu sou, já me tinha apresentado ao longo da semana, por isso não o fiz agora. E também tem os 15 dias de garantia incondicional.
Se experimentarem os 2 primeiros módulos durante os 15 dias e acharem que não é para vocês, que afinal não é bem o que estavam a pensar, é só dizer e é devolvido o valor. Por essa razão também, aqui, quando eu falei nos 5 primeiros, só vão ter a certeza de quem são os 5 primeiros daqui a 15 dias, porque só depois de passar os 15 dias da garantia incondicional é que eu sei quem é que fica e quem é que pode não ficar. E daí que só nessa altura é que eu vou partilhar, depois envio um e-mail a dizer quem são as 5 pessoas que têm acesso aos 3 meses do Chatting Club, ok? Fica já também esta ressalva por essa razão. Depois tem aqui o botão, sim, quero inscrever para quem quiser, efetivamente, e as diversas formas de pagamento. A Hotmart permite várias formas de pagamento, é absolutamente 100% segura em termos de transações, pagamento com cartão de crédito, podem fazê-lo com um ou com 2 diferentes, inclusive, podem fazer pagamento por PayPal, por referência multibanco, home banking, transferência bancária, por isso, neste caso, podem escolher a forma que vos for mais favorável. E depois tem aqui também mais um testemunho de uma aluna que também me fez esse favor de partilhar as suas conquistas. E espero que tenham ficado interessadas, esclarecidas. E tem aqui também algumas perguntas frequentes, se quiserem posso também aqui lê-las. Como posso assistir ao curso, já sabem que é na plataforma Hotmart. Podem aceder em qualquer lado desde que tenham internet e têm acesso durante 12 meses. Durante os 12 meses do curso, têm acesso ao curso. Podem rever as aulas, obviamente as vezes que quiserem, que estão gravadas. As sessões ao vivo eu também as costumo gravar, mas penso que irei começar a disponibilizá-las apenas por 30 dias, por 30, se calhar mais, 60 dias, por aí. Isto porque são aulas para esclarecer dúvidas e naquela altura fazem se calhar a diferença, porque podem assistir, mas passado 2 ou 3 ou 4 meses já não vão assistir àquelas dúvidas porque já foram esclarecidas. Então, se calhar não faz sentido manter na plataforma isso tudo. Mas ainda estou a ponderar. Fica já aqui a dica que isso pode acontecer. Mais, se não conseguirem ver as aulas, estar nas aulas ao vivo, podem esclarecer as dúvidas à mesma, podem ir ao nosso grupo do Telegram, mais uma vez, eu esclarecerei, ou qualquer uma das pessoas que lá estão e que possam saber a resposta. Se eu vir que alguma resposta não corresponde 100%, obviamente também irei dizer, mas o grupo é sempre interativo nesse sentido. Voltarem a abrir inscrições, é muito provável que volte, não faço a mínima ideia quando, porque agora, se as pessoas quiserem aderir, vão ter um acompanhamento personalizado e, portanto, quero estar aqui disponível para quem se inscrever. Por isso, ainda não sei quando é que irei lançar novamente. Quando é que podem começar a assistir às aulas? É já, assim que haja uma confirmação de pagamento na plataforma, a plataforma automaticamente liberta o primeiro módulo, por isso é de imediato. E as aulas já vos expliquei que não estão todas disponíveis, porque só é libertado um módulo por semana. Se quiserem, posso ver também aqui convosco a página de pagamento. Podem ter alguma dúvida? Só esperar que carregue. E é só preencher os dados, neste caso tem os meus, como é óbvio. O nome, o e-mail, confirmar. Depois escolhem a forma de pagamento que preferem e fazem o restante processo. Escolhem depois o cartão de crédito que querem utilizar. Como viram, pode ser um ou podem ser 2. Se quiserem adicionar outro cartão, também tem essa possibilidade. E depois é escolher
qual é a forma de pagamento que querem. Se querem o pagamento imediato da totalidade, se querem em 2 parcelas, se querem em 6 parcelas e depois clicar no link. Alguma questão? Vou sair aqui da partilha. Já tem o link também aqui no bate-papo, se tiverem interesse. Eu tenho 2 questões. Força, estou cá para responder. Eu acho que na quarta-feira perguntei-te, tu falaste-me que havia um grupo que falava de 15 em 15 dias às terças-feiras, não é É o isto? Chatting Club. É o Chatting Club. Que Está está aqui dentro como deste bónus. curso. Sim, sim, mas Ah. aqui está como bónus, mas existe como programa em separado. Sim, e esse é que preço? Zé, podes pôr aí também o link, se faz favor. Deixa-me só entrar aqui que mostro-vos também, se quiser. E depois é outra coisa, eu tive Para lá que que eu nós... vou mostrar já. Espera, uma coisa de cada vez. Sim, O que é o Chatting Club? Reunimos quinzenalmente no Zoom, só falamos inglês. Cada reunião eu partilho um tema para não chegarem lá e vamos falar sobre o quê? Tem sempre um tema. Normalmente eu já tem acontecido quando as pessoas têm dificuldade em saber o vocabulário, eu partilho também o vocabulário antes ou durante. Cada sessão supostamente duraria entre 45 minutos a 1 hora, mas vocês já disseram e bem que eu sou verdinha e portanto às vezes dura 1h30 ou por aí. As sessões decorrem via Zoom às terças-feiras às 21h15, porque foi o horário acordado com quem se inscreveu, e depois no Chatting Club vão debater o tema 2, 3 pessoas por sala simultânea e depois então reunimos em grande grupo e depois quando reunimos em grande grupo é que às vezes a conversa se estende um bocadinho mais, que é normal, as pessoas estão ali para praticar e eu não tenho nada contra, por isso desde que eu possa estarei com elas mais tempo. Não são pedidos de trabalhos nem nada, é tudo feito na hora. Pode acontecer que às vezes eu peça, olha, na próxima sessão tragam alguma coisa que eu vou precisar para, ou então na próxima sessão vamos falar disto, se quiserem preparar algo antes, já têm uma noção sobre o que é que vão falar. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. O nível de língua não é relevante desde que consigam manter uma conversa em inglês, mesmo com vocabulário básico, porque a ideia é exatamente praticar e evoluir. Portanto, não precisam de ir para lá com um nível avançado, né? Se calhar precisam mais com um nível de iniciação ou intermédio. Não quer dizer que os avançados não possam ir. Estou a dizer é que não é preciso estar no nível avançado para integrar. Aqui o que interessa é aprender, aperfeiçoar, praticar e por aí fora. E aqui também, esta é uma parte muito importante, que é o lugar mais seguro para praticarem. Porquê? Estão todos com a mesma ideia, estão todos com vontade de aprender e de evoluir, não está ali ninguém para criticar. Não tem o problema de dizer isto à frente de um colega ou à frente de um superior, porque ali toda a gente está com o mesmo intuito. E de resto, em relação ao Chatting Club é isto, tem aqui também alguns testemunhos e dias de garantia e para quem quiser aderir agora, este é um valor que está agora para este grupo, porque ao longo da semana me foram perguntando em relação ao Chatting Club. Eu não ia lançar Chatting Club agora, o Chatting Club está sempre a decorrer, é um programa que está sempre a acontecer, não por este valor, mas se acharem que não é o vosso momento para o curso, mas que é o vosso momento para o Chatting Club, então este preço é agora para vocês, ok? Depois, mais tarde, se forem ver, não é este valor. Também podem fazer pagamento por 2 vezes, 140.
Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que é uma informação importante, desculpa, Lígia. Dizer, obrigado. Há aqui outra questão também que pode ser pertinente para algumas pessoas. Para quem tiver um NIF intracomunitário, vou explicar o que é este NIF intracomunitário, é se tiverem um número contribuinte que esteja registado nas finanças, ou seja, ao introduzirem esse NIF na Hotmart, não pagam o IVA, ou seja, o valor fica abaixo deste valor apresentado, se for o caso. Ok? Ou seja, deixam de pagar o IVA porque a sede da Hotmart fica na Holanda. O que quer dizer que nós, como portugueses, não iríamos pagar o IVA desde que o NIF seja intercomunitário, ou seja, quer dizer que se nós tivermos uma atividade profissional em que esse número de contribuinte esteja registado, pode ser usado. Porventura, não é uma situação há uma outra situação que também pode ser feita, que eventualmente, se vocês não citarem da fatura, mas conhecerem alguém que tenha um NIF intercomunitário, vocês evitam de pagar o IVA também deste valor, ok? É uma situação que eu só gosto de alertar, que é pertinente, porque sempre estamos a falar do valor do IVA, que podem evitar pagá-lo desde que utilizem um NIF intercomunitário, ok? É só isso. Sim, obrigada, Dé. É verdade, não me estava a lembrar desse pormenor também, mas é verdade. Ok. Em relação ao Chatting Club, Sabrina, mais alguma questão? Eu sei que tinhas outra questão, estou a perguntar só em relação ao Chatting Club. Não, obrigada. A minha outra pergunta é, eu não ouvi as informações todas, mas o curso dá direito a falar contigo uma vez por semana, é isso? Sim. E isso inclui nas férias de verão, no Natal, nisso tudo, nessas coisas todas? É assim, eu vou-te ser muito sincera, eu fiz isso até agora, o que quer dizer que no último ano não tive férias de verão, não tive férias de Natal, estou em vias de não ter férias nenhumas e por isso iria depois perguntar se houver essa possibilidade, possivelmente este ano iria fazer uma pequena interrupção, porque também é preciso estar com a família, senão não faz sentido e neste momento não tenho conseguido. Por isso, neste momento, o que está são 52 semanas. Se concordarem fazer aqui uma pausa, poderemos fazer uma pausa de uma semana, o que não quer dizer que não tenham as 52 semanas à mesma. Em vez de terminarem numa semana, terminam uma semana depois. Ou se fizermos duas pausas, terminam 15 dias depois. As 52 semanas são garantidas, ok? Aqui a questão realmente também estava a ponderar essa situação agora para este novo curso. Ok. É só essas perguntas. Obrigada. Pode até coincidir com as vossas interrupções ou não, não é? Mas quem tiver filhos à partida, as interrupções são semelhantes. Sim. Mais perguntas? Estou à disposição agora, já apresentei o Só que por tinha curiosidade, para vocês. em relação ao Chatting Club, Sim. as aulas, portanto, eu entendi, se eu vi bem, as sessões, as pessoas são divididas em salas, não é isso? Nós encontramos-nos em grande grupo, primeiro, cumprimentamos todos, conversamos um bocadinho ali de entrada. Eu, entretanto, apresento o tema que sugiro para aquela sessão e a seguir vão então para salas simultâneas debater aquele tema. Depois, no fim, juntamos-nos novamente em grande grupo, ou seja, todos juntos novamente, e algumas pessoas vão depois partilhar aquilo que debateram e que queiram partilhar com o grupo. Ok. Era essa a questão? Não, eu Respondi? digo também porque, não, pronto, se calhar há níveis variados de inglês aí, não, ou não? E a ideia é mesmo essa, que é para quem tem um nível mais avançado, vai puxado por quem tem um nível inferior. E Pois. vão todos começando a evoluir mais, porque quem tiver um nível mais avançado vai praticar à mesma. Quem tem um nível inferior vai certamente evoluir com quem tem um nível mais avançado. Por isso é sempre um benefício para todos. Pois, está bem. Aliás, é o que acontece. Tem pessoas de vários níveis de inglês lá. Pois. O curso pareceu-me que era mais direcionado para quem está a iniciar, não é? Sim, sim. Pois. A questão é que às vezes, quando não fazem esta parte e começam no nível intermédio, e isso também é possível, mas estou a dizer quem o faz, muitas vezes depois falha ali algum pormenor
porque já não vamos rever esta parte, e esta parte tem algumas que são essenciais para se construir uma frase, para se saber fazer um verbo corretamente, e então às vezes é essa parte depois que falta quando se entra diretamente para o nível intermédio, mas não é impossível, ok? Isso depois cada pessoa também terá que aferir o que é que consegue, o que é que não consegue fazer, e por isso também é que eu fiz questão de mostrar o que é que estava incluído neste programa, para poder cada um de vocês analisar a sua situação. Claro. Mas neste momento tu contemplas, tens mais níveis ou não? Estou a ponderar lançar daqui por algum tempo, não muito, mas neste momento não me quero comprometer com datas por uma razão simples. Eu, como sabem agora, o Covid está-nos sempre a pregar algumas partidas. Eu ainda agora cheguei a casa e tenho a possibilidade do meu filho ter tido um contacto com uma colega que está positiva e, portanto, eu estou sempre dependente que ele pode ficar em casa e eu não conseguir trabalhar. E se não conseguir trabalhar, não consigo avançar e depois não vai ter o curso pronto na data que disse que iria ter. Daí que não me esteja a comprometer neste momento com data para esse, mas ele irá existir. Mas irá existir um intermédio, é isso? Sim, irá existir. Eu estou Tá a bem, tá dizer bem. que não posso comprometer, espero. Sim. Não demore Pois, muito, mas não me posso comprometer por isto, porque agora estou sempre dependente de poder ou não trabalhar, porque quem trabalha em casa agora é assim. Está sempre dependente Tá de bem. ter a casa disponível ou não. Então, se não há mais dúvidas, eu também não vos quero demorar. Estou aqui para responder todas as perguntas que queiram colocar, mas eu sei que vocês também estão cansadas, também precisam descansar, por isso não vos vou reter aqui muito tempo. Espero que tenham gostado desta semana, que tenham aprendido, tenham tirado valor também. E pronto, e essa é a parte que a mim me deixa muito feliz, porque em relação ao feedback que vocês me têm transmitido, que gostaram, que aprenderam, que havia aqui coisas que vão pôr em prática, e isso é muito importante. Por isso espero que tenham gostado realmente e que apliquem aquilo que foram ouvindo e vendo. Eu hoje cheguei a casa e vinha com aquela música na cabeça. Muito bem, dos dias, dos meses, ou as duas? Não aquela Are You Sad ou não sei o quê. Sim. Eu a letra não sei, mas achei engraçado. Mas a música sim. Sim, foi a minha preferida. Ótimo. Agora pratica. É só ouvir e continuar a praticar. Vais aprendê-la no instante, porque essa não é difícil. Por isso é que eu escolhi essa. Então não têm mais questões, de certeza? Se não têm, vou dar por encerrado. E agradeço imenso também o vosso tempo. Sim, Alexandra? Estava só a dizer boa noite. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo, obrigada pelo vosso entusiasmo ao longo da semana, pelas partilhas também, por terem praticado o inglês comigo e me terem permitido também fazer este desafio, porque sem vocês desse lado não fazia sentido, e por isso muito obrigada. E fiquem bem, qualquer coisa Obrigada estou deste também. lado, disponham. Eu gostei Obrigada. gostei muito da iniciativa e tive pena não ter faltado ontem. Eu já vi a gravação, mas não é a mesma coisa que estar ao vivo. Sim, mas pronto, é melhor que nada, não é? Ainda ouvi alguém que tinha posto a máquina a lavar ou ia pôr roupa a lavar, ficou a gravar. Sim. Nós somos mulheres, temos que fazer muita coisa ao mesmo tempo, não é? A Lígia vai deixar as aulas ainda gravadas há algum tempo, o acesso? Sim, eu disse há bocado, que era para dizer no fim, mas como tinham perguntado, não estava a repetir porque já tinha dito. Sim. Como vocês me foram pedindo, porque não tinham tempo ao longo da semana para ver tudo, vou deixar até à próxima sexta-feira. Ok, obrigada. Até à próxima sexta-feira, Já posso ouvir as 23h59. músicas. Sim, já podem ouvir as músicas, a Sabrina já pode decorar as músicas também. Por isso aproveitem estes dias, porque ainda vai ficar disponível, tal como o carrinho, vai ficar aberto até sexta-feira. Agora, aqueles bónus dos mais rápidos é para os mais rápidos, não é? Pois. Ok.
Sim, foi interessante Rodrigo, a ias dizer abordagem alguma coisa? Estava a dizer Peço desculpa. que achei Sim, interessante Luísa. a abordagem dos sentidos, com base nos sentidos, a pessoa ter uma noção assim, global, não é? E por um lado específica de cada sentido, achei muito giro. Não vi todos os vídeos, houve alguns que até vi um bocadinho a correr para conseguir apanhar, porque não tive a oportunidade de estar presente nas aulas anteriores, mas estive a ver, estive a fazer os exercícios e achei muito gira a abordagem e parece muito didática e muito pronta e animada também, quer dizer, é uma forma da pessoa poder aprender com uma forma lúdica também o inglês, não é? E acho que é Sim, a muito bom. ideia é essa. Sim. E obrigada também pelo seu feedback e pela partilha. Pois. Fico feliz por saber. Obrigado também. Sim. Eu vou Também tendo gostei algum muito. conhecimento, vou tendo algum conhecimento, a minha dificuldade neste momento é mais o falar realmente. Claro que pronto, e o escrever. Eu vou entendendo mais, mas é mais o Uhum. falar. A tal situação de praticar, não é? É isso. Mais os phrasal verbs e essas coisas todas, e CFS mais complexo, mas pronto, enfim. Sim, isso já é um bocadinho mais à frente, sim. Pois É é, mais por isso difícil. por isso é que eu perguntava também os níveis, se isso, Uhum. porque não faz sentido entrar num curso que seja uma coisa mais básica, porque realmente é uma coisa que Sim, pronto, sim. não estou a dizer com isto Perfeitamente. que eu saiba perfeitamente o básico, se calhar tenho muitas falhas também, não é? Mas era mais para não ir aprender o beabá, porque também não seria isso. Claro, mas por isso é que eu disse, não sabia qual era o nível das pessoas que se iriam inscrever no desafio, não é? Uma coisa também não é impeditiva da outra. O facto de já saber um bocadinho mais de inglês também não me perdeu de certeza em ver o desafio e aprender as dicas Foi também. giro, foi sim, claro. Por Não, por isso que eu isso, perguntei mais em relação ao chat, porque eu sinto que se calhar é aquilo que me atrai, ainda que se calhar neste momento não posso aderir, mas é aquilo que neste momento se calhar me atrai e faria mais sentido, não é? sim, por isso é que eu também digo, neste caso o Chatting Club era também para ajudar quem se inscrever no curso e também as pessoas que já se inscreveram na primeira versão a praticar, que é um incentivo depois a praticarem a oralidade, que normalmente é quando as pessoas travam, não é? Eu até já sei mais ou menos como é que é, mas depois para falar não consigo. E então aqui semanalmente vão conseguir, porque quem estiver no curso semanalmente vai falar comigo naquela aula ao vivo e quem quiser no Chatting Club de 15 em 15 dias também vai praticar. Por isso, o meu incentivo sempre é pratiquem. Claro. Seja no Chatting Faz Club, todo o no curso ou sentido. com outra pessoa qualquer, mas pratiquem. Sim. Se não tivessem surgido tantos imprevistos a nível pronto, financeiro e não sei o quê, não, facilmente eu daria, porque realmente sinto muita necessidade mesmo de praticar o inglês. Sim. Okay. Então, ponderar e se Surgir fizer algum sentido, momento, sim. Não, estou mas foi cá muito para bom. vos Obrigada. ajudar. Está bem. Obrigada Obrigada. a eu. Mais alguém quer colocar alguma questão? Senão vou dar por encerrado. Eu também gostei muito, Lígia. Também Sim, gostei. Patrícia, ainda bem. Gostei muito e vou pensar relativamente ao curso. Ok, obrigada. É até dia 28, certo? Sim. Ok. E eu Maria é do a Céu. mesma coisa, também vou pensar, embora os custos têm que ser ponderados. Claro, isso Mas é normal. agradeço, foi muito interessante. Eu é que agradeço a vossa presença. Obrigada. E olha, espero vê-los em breve, seja no curso ou por aí. Ok, obrigada. Muito Obrigada, obrigada. prazer. Obrigada a todos. Então, vou-me despedir, fiquem bem, pratiquem inglês, respirem inglês, porque assim é que conseguem evoluir, ok? Conto convosco. Então, boa noite a todos e Boa bom fim de noite. semana. noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.